Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel e hoje a gente vai falar sobre um recurso expressivo que serve para transmitir a sua mensagem de uma maneira mais elegante ou mais simples, que são as figuras de linguagem. Você deve se recordar que nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem denotativa, que é aquela do dicionário, com os significados reais das palavras, e o sentido da linguagem conotativa, que é a expressão figurada, com o sentido da palavra fora do modo comum. E nesse campo conotativo é que vão estar as nossas figuras de linguagem, metáfora, ironia, aliteração, entre muitas outras. A metáfora é uma figura de linguagem utilizada para fazer uma comparação em sentido figurado, em que você pega uma característica para fazer uma analogia. Se eu disser que alguém tem uma mente brilhante, você não vai imaginar que ela tenha esta aparência aqui. Tampouco, se eu disser que eu estou com a mente na lua, você vai imaginar esta situação. Ok? A metáfora serve para descrever de maneira figurativa o que se quer dizer. E é muito parecida com a comparação. A diferença é que a comparação é de uma maneira direta da característica. Você não precisa apelar para o sentido figurado. Da mesma forma, na parte escrita, a comparação ela normalmente vai vir com palavras como, da forma que, assim como, igual a, ok? Temos também a antítese, que é o uso de palavras ou expressões que têm um sentido de carga oposta, como nesse trecho do filme V de Vingança. Os artistas usam a mentira para revelar a verdade, enquanto os políticos usam a mentira para escondê-la. Mentira, verdade, palavras com sentidos opostos. É assim que a gente constrói uma antítese. A nossa próxima figura de linguagem é bem parecida com a antítese, porque ela também utiliza palavras de sentidos opostos. Tudo isso para construir uma contradição, é o que a gente chama de paradoxo. Olha esse trecho do poema do Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Se você analisar linha a linha, você vai ver que algumas frases têm contradições nele. Como, por exemplo, como você pode estar contente e descontente? Como pode ser uma dor que dói e não dói ao mesmo tempo? É isso que o paradoxo faz, essa contradição dentro do texto da mensagem. Ok? Você pode ver um exemplo aqui do paradoxo do avô, que é um raciocínio lógico ali bem divertido. A nossa próxima figura de linguagem é a personificação ou a prosopopeia. Que palavra linda, a gente fala prosopopeia. Basicamente, você atribui características que são humanas às coisas que não são humanas, seres inanimados e etc. Você pode dizer, por exemplo, que o seu dia está tranquilo. Seu dia não fica nervoso, irritado, tranquilo, nem nada do tipo. Mas é um jeito para você transmitir a ideia, ok? Da mesma forma, você pode fazer isso com textos, imagens, figuras, como nesse exemplo desse famoso personagem aqui que eu não vou citar o nome por questões de direitos autorais ali. Mas você sabe que é uma personificação muito clara. Já quando você suaviza as informações que você quer transmitir, você está usando um eufemismo, tá? Seja por discrição, por proteger o seu interlocutor ou porque você simplesmente não sabe como dizer uma informação, você tenta suavizar ou dizer aquilo de um jeito menos impactante. E tem uma figura também para o que a gente adora, que é o exagero, a hipérbole. Sabe aquele draminha de eu já falei 1000 vezes para você fazer isso, nunca acontece como eu quero? Isso é hipérbole, quando você exagera propositalmente para transmitir a sua ideia. Temos também o que a gente chama de redundância ou repetição proposital, que é o pleonasmo. Sabe, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, ok? Tudo isso são repetições para você transmitir a ideia. Só que lembra, nem todo pleonasmo é vicioso. Algumas vezes a repetição pode ser proposital, outras vezes é só um deslize. Cuidado aí. Uma figura de linguagem muito utilizada no nosso dia a dia é a metonímia, que é quando você substitui uma ideia ou um conceito por uma palavra. Quando alguém pergunta para você qual é o seu prato favorito, duvido que ela esteja perguntando se é o prato fundo, raso, de cerâmica, etc. Normalmente ela vai estar falando do seu alimento, da sua comida favorita. É isso que a metonímia faz, ela condensa todo um conceito, uma ideia, dentro de uma palavra ou uma expressão. E por último, mas não menos importante, a ironia. Aquela figura de linguagem em que você diz exatamente o oposto do que você quer dizer, para criar um efeito de sarcasmo, humor às vezes. O problema da ironia é que ela precisa de um contexto para ser entendido. E nem sempre a pessoa que está vendo sua mensagem ou lendo sua mensagem vai ter aquela informação. Por isso, use a ironia com moderação. Bom, pessoas, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vejo vocês na próxima. Até mais!